Graça e paz, meu ouvinte. Eu gostaria que vocês abrissem aí a Bíblia de vocês, lá em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. E lá está escrito assim: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar. Porém, a tristeza do mundo produz morte. O texto aqui, ele nos fala de dois tipos de tristeza. Uma tristeza que produz vida, que produz mudança, que produz transformações. E essa tristeza é segundo Deus. E uma tristeza que produz morte. E essa tristeza ela é produzida segundo o mundo. Qual é a diferença dessas duas tristezas? O que você pode estar me falando, Alexandre, acerca dessas duas tristezas? E é interessante observarmos que a tristeza, segundo Deus, ela produz vida, ela produz mudança, ela produz algo diferente na sua vida, e isso é visível. Nós podemos citar vários exemplos nas Escrituras Sagradas, mas eu gostaria de estar citando exemplos do apóstolo Pedro. Nós vemos uma mudança realmente radical na vida de Pedro. As Escrituras que Pedro ele negou. Jesus já havia dito isso para Pedro, que ele iria negar. Diz que Pedro, quando negou daquele lugar, e chorou amargamente. Ali houve uma tristeza, segundo Deus, a genuína tristeza gerada pelo fato de um pecado, de ter cometido um erro. No Pedro ali houve uma mudança comportamental. Isso nós podemos afirmar porque depois ali, se continuarmos lendo as Escrituras Sagradas, os Evangelhos, ali Atos dos Apóstolos, que conta a história da igreja, nós vimos que Pedro foi um homem firme na fé, um homem que pregou, anunciou a salvação. E nós vemos aí que essa tristeza, segundo Deus, que produziu em Pedro um choro de arrependimento, produziu nele uma mudança, que isso foi refletido no seu comportamental. Depois ele passou a viver segundo Cristo tinha ensinado para ele e da maneira como a palavra de Deus o orienta. Muitas das vezes acontece isso conosco. O choro, a tristeza produzida segundo Deus, ela gera em nós essa mudança. Eu, quando tive um encontro com Cristo, eu fui tamanho impactado por uma tristeza, mas uma tristeza porque eu reconheci os meus erros, reconheci que eu estava em pecado, chorei amargamente, me levantei, pedi perdão a Deus, passei a seguir a Cristo. Isso trouxe uma reconciliação com Cristo e hoje eu tenho vivido a fé como ela tem que ser vivida, pura e genuína na palavra, nas Escrituras Sagradas.